Boa noite, Flávia. Tá me ouvindo? Ai, esse fone dói. Oi, amiga. Boa noite, Silvia. Minha convidada já entrou. Boa noite, oi. Esperar só um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Todo mundo? Me vendo bem? Oi, Ângela, boa noite. Oi, mames. Boa noite. Boa noite. Oi, irmã, boa noite. Oi, Jaque, boa noite. Tudo bem por aí, né? Todo mundo ouvindo bem. Só dar mais um tempinho para as pessoas chegarem. Oi, amor, boa noite. Coraçõezinhos. Ai, gente. Assim fica muito claro. Deixa eu... Ó, tô dando um... Acho que esse filtro não valorizou. Maelu, entra de novo para eu poder mandar a solicitação, tá? Isso. Acho que ficou melhor agora, né? Tá muito claro. Minha convidada apareceu e saiu, então... Deixa eu ver se eu consigo... Por aqui, né? Vou mandar a solicitação. Vou colocar aqui para vocês o tema da nossa live. Olha ela aí, boa noite. Boa noite. Cadê meu filtro? Deixa eu pegar um filtro. Peraí. Bom, eu gosto desse, assim, que esse dá um batom. Eu tava com um que eu tava meio dando interferência na luz já. Já tava lilás aqui o cabelo. Eu falei, vixe, muda. Não, a gente vai vendo aqui, né? A melhor invenção, gente, foi esses filtros. Isso. E tem filtro que te dá uma clareada até, eu acho, na iluminação da gente, né? Não, e assim, né? Quem está no puerpério, tipo eu, perdendo noite, Tipo você. tá perdendo, nossa, o filtro ajuda demais. E olha que tem É, uma maquiagenzinha pra nossa live, né? Mas o filtro tem seu valor. é outra coisa. Outra Tô coisa. colocando aqui o tema da nossa live para quem Tatiana, chegar. boa noite. Bota boa noite pra ela Boa também. noite, Kio. Tá. Esse é o meu filtro, vou botar de novo. Pronto, agora já foi. Vou colocar, tentar fixar aqui a nossa. Aqui. Ó, ficou. Apareceu já. Não, Não? mas foi, passou. Passou, peraí, deixa eu É. tentar aqui. Porque tem que dar uma segurada. Tudo aprendido hoje para essa live. Estamos aprendendo, né? Aqui. Não, peraí, não é isso não. Se eu fizer assim, eu faço isso. Por que não tem fixar, meu Deus? No meu não aparece de nada pra fixar. Não, não é aí não. No meu não vai.
A gente tem que segurar aqui, ó, para ver se aparece. Deixa eu olhar aqui. Esse aqui. Não, quando eu boto assim, não vai, tá vendo? Não, ele vai com. Porque diz que segura e ele fixa. Aparece perguntando se quer fixar o comentário e aí a gente fixa. Mas eu tentei. Deixa eu ver se ele fica aí. Eu acho que ficou porque ninguém comentou mais nada. Tá aí. Mas vamos lá. Boa noite a todo mundo que chegou até agora. Meu nome é Lucila, para as poucas pessoas que podem não me conhecer ainda. E eu trabalho com psicologia infantil, né? Infanto-juvenil, porque também atendo adolescente e suas famílias. Conheci minha convidada aqui no Instagram e curtindo as postagens dela, né? Acompanhando o trabalho dela. E aí, quando eu tive a ideia da live, ela prontamente aceitou. Fiquei muito feliz, muito agradecida. A gente vai bater um papo bem legal, tenho certeza. E aí eu gostaria que você se apresentasse para o meu público que pode não te conhecer também, né? Certo. Então, boa noite. Gente, primeiro eu quero agradecer, né, o convite. Ah, Realmente aceitei, eu adorei, porque eu gosto muito do trabalho de Lucila. Como ela disse, a gente se conhece, somos da mesma cidade, mas a gente se conhece é. no Instagram. Nós nos encontramos poucas vezes pessoalmente, né? A gente estava até falando, ficou com vergonha de falar com a outra. Mas a gente tá no Instagram, a gente tem conversado, uma acompanhando o trabalho da outra. Isso é muito legal, né? Ela nessa área Muito infantil bacana. e eu mais voltada para a questão da maternidade, né? Mas então, vou me apresentar. Meu nome é Mailu Souza. Eu sou psicóloga perinatal e parental, né? Atendo as questões de parentalidade e perinatalidade, ou seja, traduzindo todo esse Traduzindo é bom. traduzindo todo esse É. processo que envolve a construção de uma família, a chegada de um bebê, essa transformação da mulher em mãe, desse homem em pai, mas eu atendo mais voltado para o público feminino. Então, tudo que está relacionado ao contexto de maternidade. Sejam os casais tentantes, né, que estão tentando ainda engravidar, seja pela via natural, ou sejam os casais que têm algum histórico de fertilidade, algum comprometimento, que precisam de um tratamento, podemos dizer, médico, mas também de um acompanhamento Uhum. psicológico para lidar com essa ansiedade, com esse estresse, com essa expectativa toda. As gestantes, propriamente ditas, a gente trabalha com pré-natal psicológico, que é todo esse acompanhamento emocional, essa proposta de que o Que pré-natal não muita gente nem sabe que existe esse trabalho, inclusive, né? Tão exatamente importante. essa visão de que o processo da gestação vai além só da questão obstétrica. É um trabalho paralelo com o trabalho do médico, mas que você também tem que trabalhar toda essa questão da sua emoção, das suas emoções, toda essa mudança que a maternidade traz na vida de uma mulher. E aí também vem o contexto do puerpério e outras questões, né? O puerpério pós-parto, nesse período, essa transição, esse que você começa a construir sua identidade enquanto mãe, e também todas as outras questões que estão envolvidas na maternidade, por exemplo, a adoção, né? Perda, a questão do aborto, perda gestacional, perda neonatal, para lidar com esse luto, com essa transição, né? Então, assim, dentro da proposta da maternidade, a gente tem N possibilidades, né? Um mundo de situações em que muitas vezes o acompanhamento emocional vai ser necessário. E eu acho muito legal dessa área do perinatal e da parental, justamente porque eu amo bebês, eu amo crianças, e assim, você trabalhando com a família, você também está tendo nós também vamos colher frutos em relação à saúde mental daquela criança, que é De justamente a quando ela proposta chegar, que a gente com vai falar certeza. sobre a questão da live, né? Não tem como a gente pensar Uhum. no bebê, na criança, na infância, se a gente não vai pensar nos cuidadores dessa criança. Então, a gente tem Exatamente. que olhar essa saúde mental dessa família como um todo. Então, assim, hoje eu Uhum. estou na psicologia, mas esse chamado, assim, eu sempre sonhei em ser psicóloga, mas eu acabei sendo enfermeira por outras situações antes, né? Acabei Mas cursando que agregou muito, né? Você sendo enfermeira e hoje trabalhando com essas mães, foi foi porque dentro perfeito. da enfermagem, a área que eu me identifiquei foi justamente a obstetrícia, essa área materno-infantil. E como eu sempre sonhei em fazer psicologia, quando o meu primeiro filho nasceu e eu percebi que existia uma grande diferença entre teoria e prática, expectativa e realidade, Com- e aí uma grande diferença. E aí eu Enorme. senti essa necessidade de aprofundar os estudos para essa área da saúde mental, para essas questões emocionais, olhar a maternidade não só no seu aspecto biológico, mas também nesse toda essa construção, esse aspecto psicológico que está envolvido. Enfim, E o que você falou assim
sobre as mães, né? Que na adoção é muito comum a gente encontrar essa solicitação de uma avaliação psicológica dos pais adotivos, uma avaliação psicológica dessa criança, justamente porque a gente sabe que essa família precisa ter uma mínima estrutura, né, Isso. para acontecer esses vínculos aí parentais e familiares. Agora, quando é uma gestação natural, ou como você falou, né, uma gestação programada, nem sempre as pessoas relacionam com esse cuidado emocional que a mãe precisa ter, que o pai precisa ter, né? Com todos os obstáculos que eles vão ter também, como eles vão lidar com isso. Então, assim, foi muito importante você falar isso, porque com certeza poucas pessoas pensam nisso. Ah, tô grávida, queria muito ter um filho, mas eu preciso me preparar emocionalmente. E Poucas ainda tem pensam ainda nisso. tem um detalhe, a gente tem, segundo os estudos, né? A gente tem uma média de que mais de 50% das gestações no nosso país não são programadas, não são planejadas. Então, é aquele processo. Às vezes a pessoa, não é que ela não desejava, que tem a grande diferença entre a gestação ser planejada e E desejada. desejar, com Né? certeza. Às vezes ela até É. desejava ser mãe, mas não planejava para aquele momento. Ou então ela não desejava. Então, assim, todo esse processo, essa construção, essa transição que vai ser de papéis para você se tornar mãe, porque você não vira mãe de uma hora para outra, nem o pai também, é uma construção, é um processo. Então, todo esse Uhum. processo aí vai causar tanta mudança, tanto no aspecto biológico, na questão hormonal, corporal, mas a questão de autoimagem, a questão psicológica, as emoções, a questão social, os papéis que você exerce, como conciliar essa nova identidade que está sendo construída com todos os outros Uhum. papéis que você tem na sua vida, de profissional, de esposa, de filha, de amiga, o que for. Então, assim, é um processo que a gente tem que considerar a subjetividade, né? Cada pessoa vai vivenciar de uma maneira, De um jeito. mas que a gente tem que entender que tão importante quanto você fazer o pré-natal obstétrico, você ter aquele cuidado com a sua saúde física, é cuidar da sua emoção, é cuidar E dessa preparar o enxoval, né? Todo mundo só pensa no é, enxoval do bebê. um Vou enxoval viajar para fazer o emocional. enxoval do bebê. Antes da pandemia ainda tinha essa de viajar para o enxoval. Agora, também vai se pensar em um enxoval emocional, né? Vai além só das Isso, coisinhas do neném, mas se isso. preparar para a chegada desse bebê. É. Eu vou falar da minha experiência, certo? Eu venho de uma família de muitas mulheres, mas que, assim, eu demorei para ter meu filho, né? Tive relativamente velha, e não teve essa Ai, relativamente preocupação. velha, não. Relativamente, que eu tô, né? Tô aí. É, mas assim, não teve esse preparo, né? É como se é o que você falou, a gente já tivesse dentro do nosso DNA a capacidade de saber lidar com bebês. Eles vão vir Expectativa e versus você realidade. vai A ter gente uma acredita isso, que você vai vai ter uma noção e vai saber, vai saber. Tem até aquele ditado, né, que fala assim: pé de galinha não mata pinto, ou é seja, a verdade. mãe pode fazer qualquer coisa, o filho não vai morrer, ela vai saber se virar, entende? E aí a É gente tem encontra expectativa, né? dificuldades pessoais, como você Uhum. falou, de uma sensação de falta de habilidade, uma sensação que está faltando alguma coisa mesmo, né? Emocional e de conhecimento, para você poder lidar de uma forma mais branda com as situações que vão acontecendo com o seu bebê, para você ter uma segurança maior, né? De como lidar com as situações. Então, realmente, isso é uma coisa que falta mesmo, né? Até porque quando a gente está nesse processo aí, você anunciou que está grávida, ou você teve um bebê agora, a gente entra num processo da maternidade de que parece que todo mundo entende mais da criação do seu filho do que de você, porque tanto palpite, tanto pitaco, que assim, às vezes as pessoas têm até uma boa vontade de querer te ajudar, A intenção é boa, né? boa, mas é a maneira com que isso se faz que pode causar, como eu posso dizer, um prejuízo no sentido de que você está minando a confiança dessa mãe, até porque cada binômio mãe-bebê vai ser uma forma muito particular que vai ser construída. A gente precisa que a mãe conheça o bebê conheça a sua mãe, e que o vínculo vai ser construído dessa forma no dia a dia, naqueles cuidados. Então, se vê uma pessoa de fora, por mais que ela tenha boa vontade, fala, você está fazendo errado, não é assim, eu sei desse jeito, é melhor, na minha época era assim. Às vezes, como eu falei, a pessoa tem a boa vontade de ajudar, mas você pode estar não dando a oportunidade para essa mãe conseguir desenvolver essas habilidades e conhecer melhor esse neném dela. Porque na verdade tudo é a forma como você fala, né?
Tudo Isso. a forma como se fala. Tanto que tem aí a comunicação não violenta, que está E ensinando para as pessoas que às vezes a gente quer dar um conselho, quer falar uma coisa positiva, mas o outro vai interpretar de uma e forma meio de, né, queixa ou isso, né? Porque também vai muito do de conteúdo do outro. cobrança. A gente fala, mas não como o outro recebe a informação, né? Então tem muito isso. Às vezes a interpretação do outro de uma forma equivocada, e alguns desgastes, algumas situações desagradáveis podem vir a acontecer e que poderiam, com a comunicação melhor, um diálogo melhor, poderiam ser evitadas, né? E no puerpério, Exatamente. então, que a gente já passa por uma oscilação hormonal tão grande, né? É uma transição tão intensa, perdendo noite, essa questão da privação de sono, que a gente sabe que está diretamente relacionada com a saúde mental também. Então, assim, é um desgaste muito. Perder noite não é de Deus. Perder noite não é de Deus. A gente fica sem saber se tá ali ou se não tá. Quando começa a perder muito noite, você fica assim, eu tô, não tô. Se eu esquecer alguma coisa, se eu deixar o bebê cair, Aí porque vem o você fica, né? cansaço, vem a insegurança, aí vem outra pessoa de fora que pode atrapalhar o vínculo nesse sentido. Então, assim, como é importante que a gente, hoje em dia, a gente já tem essa noção de que, apesar da maternidade ser, podemos dizer, biológica, né, ter esse potencial biológico de ter a criança, ela é uma escolha, mas que também é importante que a gente se informe. A gente meio que tem que estudar para ser pai e mãe. Se a gente for repetindo tudo também só no automático, existem situações de repetições de erros da nossa própria infância e outras questões assim, que a gente tem que entender, ter um olhar, podemos dizer assim, mais compreensivo sobre o processo da infância, entender o que nos aguarda. É, uma aceitação, porém com E, conhecimento, né? Eu exato, não né? Tem que posso se estar informar. repetindo de repente coisas. Ai, meu Deus. Oi? Foi, Aqui tá foi funcionando. comentário que apareceu aqui. Não, apareceu comentário e ficou tudo na tela toda. Pensei que Ah, eu tinha caído. aqui tá funcionando. Uma coisa que você pode colocar também, né, assim, que eu acho importante a gente falar, é sobre o mínimo de rede de apoio, né, que essa mãe vai precisar quando esse bebê nasce. O mínimo que eu falo é porque ela vai precisar tomar um banho, ela vai precisar, né, tirar Dormiu. alguns minutos de cochilo, exatamente. Ela vai precisar se conectar de repente com ela mesma, né, com Exato. aquela coisa que ela perdeu também, né, Autocuidado da vida é dela. tão necessário, momentos de autocuidado que a gente tem que ter pela nossa saúde física e mental. E aí você falando assim, a sua fala me lembrou assim no caso para fazer dois comentários. Tem dois ditados para a gente observar os extremos que eles se encontram e a gente ponderar E sobre isso. como isso é repetido, né? Porque ditado se É, repete, um fala pro e outro. o que acontece? Aqui a gente até já falou, quem pariu Mateus que balança, que não era Mateus, que é mantém, que a gente descobriu depois, né? O que Gente, Mateus não existe, era acontece? mantém, tá? Quem Ninguém pariu. sabia disso. Que acontece? Esse ditado, ele no sentido de quê? Ele é feito no sentido de colocar a responsabilidade, não que a gente queira diminuir a responsabilidade dessa mãe, né? Ele é feito É. para colocar dessa forma, porém, existe um limite para a gente observar também sobre essa questão de uma falta de rede de apoio, uma sobrecarga para essa mãe. Ou seja, a responsabilidade pela questão dos cuidados e criação da criança, a partir do momento que ela se tornou mãe, ela tem, mas não é necessariamente por isso que ela não pode contar com ajuda, com a rede de apoio. Aí a gente vai para um outro extremo. Existe um ditado africano que fala que para você criar, para criar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Por quê? Já vai para um outro extremo. Então, assim, de uma outra cultura, uma outra visão de que o processo de criação de uma criança não se dá sozinho. Uma mãe sozinha é extremamente cansativo, desgastante para a sua saúde física e mental. Então, que essa rede de apoio é essencial. Então, a gente tem dois extremos. E o que a gente É, pode mas no meio disso tudo? não. Mas olha só, você falou desse extremo aí, né, de uma tribo inteira, e eu fico pensando que a gente deixa de considerar a criança um bebê quando ela começa a andar, falar e ir para a escolinha como se já fosse, né, vamos dizer assim, uma experiência muito grande, e aquela criança já sabe muitas coisas, mas ela ainda tem uma necessidade emocional muito grande dos pais Isso. e da sociedade, ou seja, daquela rede de apoio da escolinha, né, daquele professor. Então, assim, são uma rede de apoio maior. Vai se estendendo, Exato. mas assim, você bota seu filho na escola que você confia que vai cuidar dele. Então, isso se torna a sua rede de apoio, né? Perfeito. Às Também. vezes a pessoa que tem uma babá, uma outra cuidadora, uma avó, a pessoa que está ali Uhum. vivendo de uma forma afetiva, mas que também está participando do processo de aprendizagem da criança, do desenvolvimento da criança. Então, E de vai. afetividade, né? E de criar.
né, de criar Exato. afetividade mesmo, essa vinculação, de troca, né? Que é tão necessária, né? Porque é exatamente a proposta que a gente estava conversando. Como o afeto é importante para o desenvolvimento da criança, né? O Isso, afeto, o apego, o vínculo é importante. exatamente. E eu tava estudando, né, sobre esse assunto quando eu te convidei, e aqui estava falando justamente isso, que os bebês, eles já nascem com essa predisposição a se relacionar com o cuidador, com aquela pessoa que vai cuidar dele. Então, esses sorrisinhos, esses balbucios, isso tudo é uma maneira, né, que começa sendo físico, ou seja, ele não sabe nem o que está fazendo, mas é Exato. uma maneira de gratificação que os pais vão ter em estar cuidando daquele bebê. Então vai criando aquela afetividade por aquele bebê. Ah, tá rindo pra mim. Ah, ele levantou o bracinho. Então isso vai tudo dando, né, essa motivação para que esse vínculo cada vez fique mais fortalecido. Aí você pontuou Muito aí interessante. os primeiros sorrisinhos do bebê, tem a questão dos neurônios espelho, né? Que ele tá Isso. repetindo, ele ainda não entendeu, não é que ele tá achando tão engraçado, tão divertido, você não é tão divertido É, assim ainda para ele, mas é é, porque ele tá é. repetindo, tá? O outro sorriso, ele tá nessa questão da... Só que o que acontece? Vem essa gratificação, dessa vinculação, você coloca um significado naquela ação. Você coloca, Então, você que exatamente. colocou. Então, você coloca a expectativa que você criou dessa vinculação, desse retorno desse bebê, acaba, na verdade, alimentando aquilo e vai incentivar que ele realmente venha depois a A dar esse fazer retorno. intencionalmente. Então, ele vai Intencionalmente, aprendendo, exatamente. exatamente. A gente acaba de uma forma, você tá achando, ah, ele tá rindo de mim, nossa, já tá mais esperto. Aí já começa, oh, Isso. precoce e tal. Já fica isso, mas na verdade é um processo biológico que depois a gente vai entrando nessa questão emocional, vai sendo acrescentada depois, com essa construção justamente desse vínculo. E aí me lembrou uma questão interessante. Mães deprimidas, elas tendem a, além do próprio sofrimento, que elas vão passar o seu desgaste, do seu adoecimento, né? Em relação a Uhum. estar, como a gente fala, em si mesmada, que elas estão voltadas mais para si, elas não têm interesse, entre aspas, assim, energia, disposição, Energia. Isso que né? eu ia falar. Claro. Energia. É mais Incentivo, essa palavra, né? isso é. Elas não têm essa energia para poder conseguir interagir com a criança e estimular a criança. Então, mães que estão muito deprimidas, esse bebê tem uma grande chance de apresentar um atraso no seu desenvolvimento, porque ela vai ser uma mãe que não vai ter esse potencial de estimular tanto a As criança áreas do quanto a cérebro da outra criança, né? fase. Porque a criança, ela, como falou, ela precisa do contato. Ela vai ser Isso. responsiva. Então, aquela mãe que ela tá muito deprimida, ela não tá aquela interação do olho no olho, de trocar a fralda e fazer o mamanhês e conversar e brincar e mostrar uma coisinha e falar do passarinho e falar as cores, é aquela estimulação É, o de... máximo que ela faz é dar mama e trocar a fralda, vamos dizer assim, né? E por que é interessante a gente saber disso? Porque, assim, às vezes as pessoas não notam, e para quem está de fora, porque ainda existe muito tabu com esse processo de adoecimento da mãe, muito julgamento, né? Até Julgamento, a questão de exatamente. doença mental, né? Na mulher, na mãe, ainda vem com aquele peso de ser uma mãe ruim, e é um julgamento que é terrível, porque as mulheres que estão sofrendo, muitas vezes elas sofrem caladas, porque elas se sentem constrangidas de Envergonhadas, falar sobre né? isso, de buscar ajuda. Então, o que é que acontece? Para a família, se ela não está ciente dessas questões, para quem está de fora, tá tudo bem. Porque ela parece ser a Isso. mãe automática. Ela tá lá, ela dá, como você falou, dá o peito, dá a mamadeira, troca a fralda, cuida do neném, não neném. Mas assim, como a gente fala, essa energia, essa disposição do estimular, do interagir, do conversar, isso aí tá presente na mãe que não tem essas características, que não tá nesse Uhum. processo desse adoecimento. E também observar que, Exatamente. lógico, eu acho importante pontuar que existem níveis, né? Então, quanto mais tempo, se a mulher já começou a apresentar alguns sintomas, assim, e quanto mais tempo isso vai Se persistindo, mantendo, né? isso vai se mantendo, ele vai se intensificando, e a gente pode considerar que vai cronificando. Então, é importante a gente observar esse processo dessa saúde mental da mulher, porque o impacto não vai ser só o sofrimento para ela. O impacto também no desenvolvimento dessa criança. Uhum. E assim, a gente pode falar dessa questão de adoecimento mesmo, né? De mães que sofrem depressão pós-parto ou que já têm um histórico depressivo mesmo, né? Isso.
Mas a gente também pode pensar nas mães que vieram de uma família já adoecida no sentido de emocional, né? De aprendizado emocional, de trocas afetivas. Então, assim, famílias onde isso não é valorizado, vamos dizer assim. Uhum. Entende? E é Onde é passado que tudo é igual, automático, que bebê chora mesmo, que choro de bebê é birra, que se botar muito no colo, a bebê vai se tá acostumar viciado. mal, É, e vai exatamente. viciar, Colo todo exatamente. dia. O que é que acontece? Você pontuou uma Exatamente. coisa interessante. A gente tem com a maternidade, sempre com a maternidade, a gente vai ter a possibilidade de ressignificar a nossa própria história. Eu acho isso lindo e maravilhoso, porque assim, o potencial que a gente tem com a maternidade de construir, tanto você pode repetir de forma intencional ou não, mas você pode repetir aspectos Apenas, né? positivos. Tipo, só E assim, a gente não reproduzir mesmo. considera também não só falar a parte ruim. Vivências positivas, como a gente conversou já de outra vez. A repetir a cantiga de Niná que a sua mãe cantava para você, você tem, sabe, traz uma afetividade, traz uma memória positiva, e o que acontece? Você vai e repete aquilo com seu filho também, com aquele mesmo afeto. Então, assim, você pode pegar essas características positivas da sua própria história e repetir, porque foi importante para você, tem todo esse significado, mas você Uhum. tem essa possibilidade de ressignificar e fazer diferente daquelas situações desagradáveis, né, dolorosas, do que você vivenciou na sua infância, você tem a oportunidade de fazer diferente. O problema é Até que, porque, né? às vezes, as pessoas não Uhum. se dão conta e quando elas percebem, elas já estão repetindo padrões que foram aprendidos desde a infância. Elas se pegam nesse processo, que como a gente falou, essa história de que você não precisa se preocupar aprender a ser mãe, que é automático, que o pé da galinha não mata o pinto, né? Então, assim, É, nesse é. processo aí, você pode se prender nessa teia dessa Ou na repetição. culpa também, né? Como você falou, na culpa, estou fazendo muito errado, a culpa é minha, e cada vez, né, se vê mais presa a essa culpa, com E, menos chances de tentar fazer diferente. e eu acho assim, na maternidade ela vem muito presa nessa questão de culpa. É um processo mesmo. A mulher com aquela tendência de dar conta de tudo o tempo todo, dos seus vários papéis, e não tem como a gente ser perfeita e dar conta de tudo o tempo todo. Por trás dessa história de super mulher, Mulher Maravilha, a gente tem uma mulher sobrecarregada, sem rede de apoio ou com a rede ineficiente. Então, o que acontece? Nesse processo, é muito mais fácil você entrar no processo de culpa do que você compreender um processo de responsabilidade, que tem essa grande diferença, o que é culpa e o que é responsabilidade. Então, Uhum. fazer essa distinção é que às vezes é um pouco difícil no dia a dia, na prática, quando você se vê, você já está nesse processo de culpa, de sofrimento, e aí que é tão importante o acompanhamento psicológico. A psicoterapia, ela entra nesse processo aí de te ajudar a visualizar melhor essa responsabilidade, essa questão da maternidade, o que você quer fazer, o que você é hoje enquanto mãe e quem você quer ser. Então, acho que isso é Uhum. muito legal, é muito bonito isso, esse processo, essa construção. Com certeza. Inclusive, para a gente pensar, né, que essa culpa vem também de um julgamento nosso, né? Vamos dizer assim, do que a gente também já viveu, do que a gente acha que é o ideal. Então, E assim, por exemplo, quer ver? Vou botar uma coisa bem geral. Eu tô aqui na minha casa na pandemia, e aí, porque meu filho assiste muita televisão, eu julgo que a filha do outro lá, o filho do outro, não tá fazendo isso. Tá fazendo atividades pedagógicas o tempo todo, tá indo pra aí vem a rua, tá fazendo cobrança. isso. Ai, meu Deus, eu não sou uma mãe tão boa, porque eu vi no Instagram que o filho de fulana tá sendo muito estimulado, e o meu só fica na... Então, assim, a gente julga uma parte da vida dos outros sem saber o histórico do outro, e aí vai se julgar também nesse momento, né? Sem se analisar. E a psicologia vai te trazer um pouco dessa realidade também, do seu histórico, de onde você está tirando esse julgamento, tudo isso, né? Que está Porque envolvido. tem muito isso, as redes sociais, elas vão contribuir muito, como você falou, o que acontece é a gente vê uma parte da vida do outro, e a gente, de acordo com nossos conteúdos, Aquela parte. você faz ideia do que é ali, você cria um julgamento, e aí, a partir dali, você pode ser um julgamento que você pode ser no aspecto positivo, que te inspire, vamos dar um exemplo, pode me inspirar a fazer atividades pedagógicas com meu filho, ou pode me jogar É. nesse processo de culpa de achar que as outras mães dão conta de uma forma melhor do que eu não sou uma mãe tão boa. Então, assim, é muito particular, mas a gente tem que ver que isso aí, vamos resumir num aspecto que
na nossa vida, na questão cultural, a maternidade ainda é muito idealizada. E isso é Muito. importante a gente frisar, ela é muito romantizada. A palavra é essa. Romantizada. É, verdade. O que Você falou acontece bem. é que, aí, como você falou, pensa-se no enxoval, né, do bebê e tudo mais, mas quando você pensa no enxoval do neném, você não está pensando que seu neném pode passar 3 meses chorando intensamente de cólica e que você vai ficar desesperado e não vai saber como lidar com aquilo. Então, a gente pensa muito, não que a gente vai entrar na maternidade com uma visão negativa, mas tem que ter o pé no Com chão. certeza. Uma visão Com certeza. realista de saber que existem N situações dentro da maternidade que a gente espera, mas que a gente não tem controle de tudo e que Nenhum. pode ser coisas diferentes, né? Coisas inesperadas podem vir a acontecer. Quer ver um exemplo muito grande em relação a isso? Uhum. Prematuridade. Prematuridade é um contexto que, lógico, né? Ninguém espera, todo mundo espera que a gestação venha, né, no tempo certo. O bebê nasceu um pouco antes. Se for um bebê que precisou ficar internado, aí já tem primeiro a angústia da mãe de receber alta, voltar para casa e o bebê ficar no hospital. Não tá nem no ventre, não tá no colo, tá numa incubadora. Então já gera esse sofrimento, essa ansiedade, essa angústia. Primeira questão. Segundo, quando esse bebê volta, se esse bebê apresentará algum tipo de comprometimento. Que tem a questão do bebezinho, Verdade. a gente idealiza o quê? Que a gente idealiza aquele bebê de comercial de fralda, todo É. fofinho, bonitinho, Ou todo. então você acha assim, se na 11ª, né, que faz aquela ultrassom, se não Sim, deu nada ali, não não deu vai acontecer mais nada. ausência, Esquece que tem outros transtornos de outras aprendizagem, situações. TDAH, outras coisas que podem vir e vai interferir na vida dessa Faltar criança oxigenação desde na sempre. hora do parto. Teve uma complicação no parto, passou a gestação. Isso, Tem uma complicação naquele período do parto. Então, assim, aí vem aquele neném que, por exemplo, nasceu prematuro, ele é menorzinho do que os outros, ele é magrinho, ele pode ter um atraso motor, neuropsicomotor, o que for. Então, assim, tem várias situações da maternidade que mexem muito com esses conteúdos do que a gente, desde criança, a gente constrói pensando quando for ter filho, aquelas. Isso a gente está considerando um aspecto, lógico, que não é para todas, no sentido que nem uhum, toda mulher obrigatoriamente deseja ser mãe. Mas eu digo com que tem certeza. uma questão cultural, uma questão social muito forte, e que nós, desde meninas, com as nossas bonecas, nós aprendemos aquela questão do cuidar, né, de brincar, de mãe, de casinha. Então, isso vem desde a infância, é um aprendido, né, no ambiente que a gente está. Essa construção. Então, às Uhum, vezes, esse conteúdo do que você idealizou da maternidade, quando chega na sua maternidade real, pode ser muito diferente do que você esperava e pode gerar um sofrimento. Para algumas mulheres, não. É diferente do que ela esperava, mas ela consegue ressignificar, se adapta àquilo ali, consegue lidar bem. Não estou dizendo também, não vamos generalizar que todas as mulheres vão enfrentar sofrimento na maternidade, não. Mas para algumas uhum, outras, poderão existir uhum. dificuldades e essa que é a questão de Isso, pontuar que para aquelas que ocorrerem sofrimento, dificuldade, algum desajuste, algo assim que não era o que esperava, alguma frustração, que essas que mulheres procure ajuda. entendam que isso também é esperado, que isso é normal e que elas não se sintam constrangidas de falar sobre isso. Porque esse é o grande o X da questão do adoecimento da saúde mental materna. É porque Uhum, muitas vezes é uma coisa que começou pequena, que uma intervenção naquela hora ali já poderia dar um prognóstico, poderia dar uma possibilidade melhor para essa mãe, para essa criança, para essa família, até para o casal, mas que verdade. por medo de julgamento, por medo do que os outros vão falar, do que a sociedade vai falar, por causa desse peso do que é a maternidade, do que é ser mãe, a mulher acaba, ó, guardando, e aí vai igual uma bolinha de neve crescendo, crescendo, e a gente pode ter depois um desfecho muito pior para ela e para o desenvolvimento da criança, porque não foi feita uma intervenção antes. Isso que eu acho que é Verdade. importante a gente alertar. É verdade. A gente, de uma certa forma, abraçar essas informações no sentido de trazer as mães que estão tendo dificuldade para procurar ajuda, né? Isso. Eu lembrei até de Com uma certeza. questão interessante. Até esses dias eu estava vendo uma live de uma amiga sobre isso também, que é assim, a gente considera, a gente está falando, enquanto psicólogas, né? A gente fala muito da saúde mental, mas muitas vezes as pessoas focam na questão da saúde física. Mas uma coisa está muito coladinha com a outra. Bebês, crianças que não recebem, por exemplo, o estímulo adequado, o afeto adequado, porque o que ajuda a aprendizagem e o desenvolvimento do bebê
é o adulto carinhoso, sendo afetivo, estimulando, brincando, cuidando, né? Esse cuidado afetuoso que vai estimular a criança. Você A pode ter gente sabe que a todos os aprendizagem passa pelo afeto, isso, né? você A pode comprar aprendizagem todos em si. aqueles brinquedos super chiques, coloridos, de marca, caríssimos, mas se não tiver o adulto ali para fazer como é que eu posso dizer? Essa relação de apresentar o brinquedo, de nomear, de interagir, de mostrar como manusear, se você só deixar o brinquedo na mão da criança, não que ela não vai. Travou. Voltou. Voltou. Fala. Deixa eu ver se meu filtro voltou aqui, travou aqui. Pronto, tá tudo ótimo. É porque eu tenho uma ligação ali, Fala. botei meu filtro, tá Você ótimo. estava falando assim, não que ele não vai interagir, mas Ele vai, mas assim, a qualidade dessa interação, desse desenvolvimento, lógico que vai ser muito melhor com um adulto que está ali usando aquele objeto no meio dessa relação, mas que está estimulando esse processo. E aí o que é interessante, crianças que não recebem, lógico que tem um monte de fatores ao redor também, questões nutricionais e tal, mas assim, crianças que não recebem esse afeto, essa estimulação, elas vão ter prejuízos na questão neurológica, na própria estrutura do cérebro, que está em formação. Então, assim, na qualidade das conexões, das sinapses que estão sendo isso. estabelecidas. Que a gente sabe que até os 2 anos, né, é onde está E ali a melhor a fase tela de dos neurônios. oportunidade, dessa questão dessa neuroplasticidade, né? Então, como é Uhum. importante esse estímulo nesse comecinho da vida. E também, se eu não me engano, por exemplo, o hipocampo, que é uma área que está relacionada à aprendizagem, mas está relacionada muito bem às questões das memórias, né? E também a questão da Uhum. amígdala cerebral, que também está relacionada com regulação emocional, esse é também um processo de aprendizagem. Então, assim, tem alterações estruturais de ficarem menores realmente. E ter a sua, como eu posso dizer, a sua eficiência, podemos dizer assim, a sua capacidade de executar suas tarefas de uma forma prejudicada. Então, como eu falei, não é só afetividade, nutrição e outros fatores também, mas que a gente não tem como olhar só para a criança e não considerar o aspecto emocional além do aspecto biológico. É um todo. Uhum. Uma coisa que a gente não falou ainda, que eu me lembrei agora você com essa fala, é sobre a questão das crianças, né, que recebem um tipo de afeto, vamos dizer assim, desregular. Então, uma hora eu sou uma mãe super afetuosa, né? Eu tô ali, eu fico presente, mas outra hora eu também sou a mãe punitiva, agressiva, estressada. Ambivalência, né? Exatamente, essa ambivalência que acontece nessa relação, que deixa também essa criança numa situação muito complicada, porque ela não sabe, né, que tipo de Esperar, né? afeto ela vai ter com aquele cuidador. É Se é aquele um apego apego de seguro, né? seguro, isso. Se Isso. ela vai ter essa confiança, se é a pessoa com quem ela tem que realmente buscar uma vinculação na hora de um medo, de uma situação de pânico, ou se ela tem que fugir. Porque, na verdade, ela também tem memórias de que esse mesmo cuidador é quem faz, né, essas agressões, esse tipo de ação punitiva. Então, Aí assim, eu já faço um é uma paralelo questão também. interessante sobre você pontuar isso, porque assim, de uns anos para cá, a saúde materno-infantil, a pediatria no geral, tem falado muito sobre o estresse tóxico, né? E o seu prejuízo para o desenvolvimento neurológico da criança. Então, o que é que acontece? Como a gente falou no começo, o choro. Deixar chorar, que a pessoa falava, deixa chorando para fortalecer o pulmão e tal. Você bota a criança num nível de estresse ali, ela tá vivendo uma situação de desamparo, porque criança não tem noção de tempo, o bebê não tem noção de tempo. Então, aquela sensação é que realmente sumiu todo mundo, não tem ninguém, eu estou assim, sozinho, Sozinho. desamparado. É assim, é uma sensação de desamparo que você nunca mais na vida vai viver igual. Porque a gente cresce e a gente sabe, por mais sozinho que você esteja no mundo, se você sabe falar, se comunicar, você pode perguntar a alguém alguma coisa. Onde é que eu tô? Eu tô perdido, pedir uma ajuda. O bebê não. A Uhum. comunicação do bebê para tudo é o choro. Então, Depende. o choro é comunicação, mas aquele choro que é deixado, por exemplo, para ele aprender a dormir sozinho, deixa no quartinho, apaga a luz e sai, fica do lado de fora, e deixa ele se esgoelando, chorando até ele dormir de exaustão, é o estresse tóxico. Por quê? Vamos ter prejuízo com tanto cortisol, né, esse hormônio do estresse, vamos ter prejuízo direto na questão da neurológica dele, nos neurônios. Aí o que E acontece? ele para de chorar pelo sofrimento e por ver que não Pela adiantou, né? Ele exaustão. bloqueia. É. Exato. Assim, se você for pensar, enquanto adultos, é cruel. A gente sabe que muitas vezes as pessoas até fazem isso porque estão cansadas, querem dormir, alguém orienta e naquele momento ela acha que é realmente a melhor
opção, mas quem está fazendo isso ou fez isso, a gente entende que, porque essa pessoa não foi orientada quanto ao seu Exatamente. Não tem o risco, conhecimento que a gente tem hoje, a né? Assim, gravidade, exatamente, a gravidade que é você fazer isso com um bebê. Então, o que acontece? Quando você me falou sobre essa questão desses apegos, quando ele é inseguro, quando não é, me lembrou muito que, assim, a gente tem tipos, podemos dizer, de estresse que a criança pode vivenciar. Porque, lógico, a gente não tem como viver uma vida sem estresse nenhum e que o nenhum. estresse também é uma situação que adversa, podemos Que dizer, pode ser positiva também, mas né? a gente pode tirar algo de positivo, pode ser construtiva, né? Uhum. Então, o que acontece? Tem aquele estresse que a gente pode considerar que seja um estresse positivo, que a criança, por exemplo, tomou um susto, se machucou, né? A mãe falou que ela não podia botar o dedinho ali, ela foi, se machucou. Então, assim, chorou, ficou estressada, ficou com medo, alguma coisa assim. Mas tem um objetivo por trás de sobrevivência, de proteção. Então, assim, a gente considera que, apesar de uma experiência negativa, tem um aprendizagem, tem algo positivo por trás. Tem um Uhum. nível de estresse que é aquele nível, podemos dizer, tolerável. O que é como é que eu posso dizer isso? Um divórcio. Mas um divórcio que está acontecendo de uma forma respeitosa, que os pais têm um bom diálogo, que estão tentando, podemos dizer, entre aspas, proteger a criança, porque cada criança vai vivenciar de uma forma, mas se não tem num ambiente de briga, de violência, de nada assim, essa criança é um estresse, é uma mudança, mas é tolerável. E tem o estresse, que é o considerado o aspecto mais negativo, tóxico, como a gente já falou, que vem, está ligado à questão de castigo físico, maus tratos, violência, sofrimento. E quando eu falo de maus tratos, não estou dizendo só na questão física, mas também dos gritos, da questão verbal, de humilhação, do que você fala, não é só como você fala, mas também o que você fala para essa criança. Então, assim, lógico que eu acho sempre importante a gente enfatizar que cada pessoa, pela sua subjetividade, ela vai vivenciar essas situações de uma forma. Tem gente que tem aquela Uhum. questão da resiliência, né, que consegue passar por uma Isso. situação bem traumática e ela consegue lidar melhor com esses impactos e, vamos dizer assim, não tem um prejuízo tão grande a longo prazo, mas tem outras crianças que, dependendo da situação, do contexto, vão apresentar já na infância algum Já nem. prejuízo, ou tem aquelas que mais para frente que você vai vir entender que certos comportamentos, certas dificuldades, certos prejuízos, transtornos que possam vir a desenvolver depois, mas que tem uma relação com a infância. Eu acho que é importante a gente frisar assim. A gente tem estudos que dizem que pelo menos 75, em torno de 75% dos transtornos de saúde mental têm origem na sua infância. Então a gente tem que Exato. observar muito isso. Não é porque é um Uhum. bebezinho que não entende, que ele não está também captando, por exemplo, de uma família que está num lar desajustado, desestruturado. A gente não sabe de que forma que ele está captando, mas que esse bebê ele está percebendo, ele está Oi, entendendo, Mara, beijo. Uhum. ele É está percebendo. verdade. E assim, quando a gente pensa em prejuízo, é como eu falei antes, né? Às vezes a gente pensa em prejuízos graves, mas existe aquela criança que de repente passou a infância toda quietinha e na fase adulta começa a desenvolver comportamentos de não vinculação mesmo, né? Isso. Ou seja, Dificuldade. não tem uma namorada certa, não se vincula com nenhuma outra pessoa, no trabalho é aquela pessoa que todo mundo fala, vixe, antipática, não tem empatia, né? E outras situações de você realmente, vamos dizer assim, intervir na vida do outro por não se importar com o outro, sabe? Por não ter tido essa vivência de afetividade e de relacionamento que respeita o próximo, né? E aí Porque, você pontuou não, uma tava tudo coisa bem. também interessante. O que é que acontece? Como às vezes a gente sabe que pela subjetividade cada um vai vivenciar de uma forma, então não tem uma receita de bolo. Não Como tem. às vezes não vai ser manifestado na infância essa dificuldade só na idade adulta, não quer dizer também que essa criança pode não ter apresentado algum tipo de sofrimento. Às vezes ele não foi manifestado. Isso. Então, é aquela questão que, às vezes, aquela criança quietinha demais, que não dá trabalho nenhum,
mas ela pode estar internalizando demais e mais para frente desenvolve algum transtorno e depois quando você vai para terapia, aquele processo todo, você descobre que tem uma raiz. Lembrando que todo transtorno mental a gente considera que ele é multifatorial. Não é, Multifatorial, né? isso. Eu acho que é importante a gente falar. Uhum. E essa informação é importante porque para não jogar aquele peso de culpa só na mãe e no pai, de achar que Isso. obrigatoriamente desenvolveu aquele Não. transtorno por causa da minha relação, eu disse não. Todo transtorno mental ele tem um aspecto multifatorial, mas que a gente tem que entender que as questões vivenciadas e aprendidas na infância têm um peso muito grande nesses fatores. Uhum. Inclusive na interpretação, né, do ambiente também. A gente vê algumas crianças, por exemplo, que têm essa tendência de interpretar tudo como um ameaçador, no caso das crianças ansiosas, né? E Sim, aí, de repente, quando você vai olhar o histórico, foi um bebê ou uma criança na primeira infância que teve muitos momentos que se sentiu sozinha, que realmente precisou de um apoio e não tinha ninguém. a Porque não é qualidade só a da mãe, né? É o que a vida. gente falou. Não é só a mãe, né, que Isso. pode estabelecer esse apego seguro. É, às vezes, uma babá que a gente, né, que a pessoa teve a vida toda, que lembra que era a pessoa para quem corria, ou uma avó, até uma vizinha. Eu lembrei agora que eu tinha uma vizinha que era como se fosse minha avó. Então, assim, a gente tem outras figuras na vida dessa criança que podem fazer esse papel, né, na Exato. vida É que a gente dela. fala de função materna, né? Quem são a função materna, a função paterna, quem são as figuras que vão exercer, mas assim, figuras de afeto. O importante é que essa criança tenha, lógico, figuras de afeto que sejam seguras para ela, não importa se é a mãe, se é o pai, mas assim, quem é o cuidador, quem é a figura que traz essa proteção, essa afetividade, esse amor, essa segurança para essa criança. Uhum. E como está esse cuidador, ou seja, quem é a pessoa que ela mais se relaciona e como é que está a saúde dessa pessoa emocional, física também, né? Como Perfeito. você falou, às vezes a pessoa tem uma atitude por cansaço mesmo. Não é falta de afeto, não é Uhum. falta de vontade de estar com o seu bebê ou com a sua criança, mas é uma questão física, ela não está aguentando, ela já adoeceu fisicamente também, enfim, uma série de Exato. fatores. Agora, traz pra gente, Malu, dados da pandemia. Você tem algum dado assim? Olha, o que a gente tem visto, até saiu mais uma notícia falando que a questão de depressão e suicídio vão entrar com uma quarta onda, né? Só traduzindo, a primeira onda é a própria pandemia, né? A Isso. segunda onda, se eu não me engano, é a questão do isolamento, Os doentes, os da doentes também. isso. Aí vem a Os questão doentes que não puderam procurar ajuda por causa do isolamento. exatamente, que são os outros problemas de saúde que vão ser, né, exacerbados, que vão ter esse potencial Isso. de tomar uma E a proporção muito quarta onda, os maior. problemas mentais. Exatamente. Então, assim, a gente vai, né? São níveis, né? E aí a gente não pode deixar de considerar que tem todo o processo de socialização, as crianças não estão indo para a escola, a questão financeira, empregos foram perdidos. Então, tudo isso vai juntando, né? Não é uma coisa só, vai juntando tudo. Então, a gente sabe, uma coisa é fato, que a saúde mental de todo mundo, de alguma forma, vai ser impactada. Algumas pessoas num nível maior, mais intenso, outros não. Quem já tinha algum problema mental anterior, É algum exacerbado. diagnóstico, algum sintoma, às vezes não tem o diagnóstico, mas tem traços. Fechado, mas já tinha, Exatamente. Mas a quem já tinha algum prejuízo anterior, esses sintomas serão exacerbados e outras pessoas que não tinham podem vir a desenvolver agora. Então, eu acho que mais do que nunca, e a gente está bem nesse mês agora do setembro amarelo, que a gente está falando tanto, mas a gente tem que falar o ano todo de saúde mental. Então, a gente tem verdade. que pensar, né? Não é só a campanha de mês. Eu acho que a campanha proposta é muito boa, porque assim como outros meses tem outras doenças e tudo. E eu acho isso muito bom, mas que a gente não pode se prender só nesse período. A gente tem que continuar falando o ano todo, até porque a pandemia já tem meses durando e os efeitos a gente vai ver a longo prazo. Tanto nas nossas crianças, no desenvolvimento, tanto questão de aprendizagem, desenvolvimento Você emocional, falou como das isso, mães, das outras e pessoas. sabe o que que eu lembrei? Você falou isso, sabe o que que eu lembrei? No próprio diagnóstico que a gente faz dos transtornos da infância, quando você vai buscar os sintomas, você só pode enumerar aqueles que você tem, que está acontecendo há no mínimo 6 meses. A gente Uhum. tem, a gente tem quanto tempo de pandemia? 6 meses, né? Eu acho que é basicamente Entende? isso aí. Foi Então, desde maio. mesmo que tenha começado agora na pandemia, já se Uhum. estende por 6 meses. Então, já é Já se uma enquadra. situação, isso, que se enquadra num diagnóstico.
Uhum. E aí a gente tem observado que isso a gente falou da saúde mental como um todo. E aí a gente vai afunilando para mulheres e chegando em mães. O que acontece? Não foi nenhuma nem duas vezes, já saíram várias matérias desde março que estão falando que as mulheres estão mais sobrecarregadas, que as mulheres, as mães estão sendo mais sobrecarregadas nesse processo aí dessa pandemia, que as gestantes e puérperas estão tendo um prejuízo maior, porque além de ser grupo de risco, nessa questão, né? É lógico que a pandemia é meio relativa, porque a gente vê que tem gente que vai a óbito sem nenhuma comorbidade, então isso é muito relativo. Mas quando a gente Mas pontua já é sobre. um estressor. Mas de Já é qualquer forma já é o então, o que primeiro acontece? estressor. Aí vem aquela questão como você pontuou. As mulheres, outros problemas de saúde acabam sendo potencializados pelo medo de você pegar o Covid. Então, as gestantes estão fazendo o pré-natal com a qualidade, podemos dizer, menor, porque Menor. muitas vezes elas não estão saindo de casa, estão com medo, não estão indo para as consultas, né? No puerpério também esse medo de sair de casa. Então, todo esse processo, você observa que a questão é o Covid, mas tem muitas outras situações ao redor. E o que a gente observa são gestantes cada vez mais sem rede de apoio, porque às vezes a avó é uma idosa, queria ficar, não pode, tem que ficar em isolamento, cada uma está na sua casa. Então, Um marido que está trabalhando e aí você prefere evitar que ele fique em contato muito com o bebê também, porque se ele tiver... exatamente, porque é o medo da questão do assintomático. Então, assim, a gente observa que tem tantos fatores ao redor. A criança vai para essa polêmica, vai para a escola, volta, não volta, que ela pode ser assintomática, trazer para casa, para a família. Então, assim, isso gera uma incerteza, uma insegurança muito grande que todos estamos envolvidos. Não tem como a gente, apesar de ter gente parece que acha que a pandemia acabou, né? Enfim, mas Pula né, essa esse parte? comportamento, Pula essa vamos parte? entrar nessa parte. É. Mas o que acontece? A gente observa que todos nós, eu falo assim, isso é fato, ninguém vai sair ileso. Lógico que existem Perfeito. níveis, mas todo mundo foi afetado de alguma forma. Alguns E terão assim, maior, outros assim, menor, mas a gente só vai saber realmente qual foi o impacto na nossa saúde mental de nossos filhos, dos nossos familiares, não é agora. Não é agora, não é amanhã. Isso é feito assim nos próximos meses, a longo prazo. uhum. Até porque, né, a pandemia está durando mais do que qualquer situação que a gente já tenha vivido. Exatamente. Isso aí é muito difícil, muito difícil. Não sei, que horas são? Olha aí, amiga, se Gente, a gente ainda tem muito tempo. alguém pode dizer o horário, porque se eu for me chamar, Alguém pode ajudar a gente, alguém se dá o tem horário, muito tempo, porque porque a eu não gente. estou vendo aqui não. Eu Não também estou não. vendo aqui não. Não sei se o Instagram avisa ou se vai cortar a gente no Eu acho meio. que ele avisa, eu acho que ele. Parece que ele avisa, mas avisa só você. Se alguém puder dizer o horário, a gente agradece. Porque a gente não sabe, se deixar, a gente vai falando, né? É, a gente fica aqui tricotando. Aí corta a gente de vez. Ai, meu Deus. Não Pois é, esse que é meu medo. tem como a gente olhar assim, a maternidade e todas essas questões de saúde física e não falar de saúde mental e não tem como pensar na mãe, não pensar na criança. Olha lá, nossa, já são 7h54, gente. Só faltam, ai, meu Deus, 3 minutos. Ainda. Tá muito rápido. Gente, então, deixa eu agradecer. 3 minutos, estou com medo. Deixa eu agradecer de Não, novo. Fala. 54, são 6 minutos. Ah, então tá. 6 minutos. Eu ia falar, sabe o quê? Você falou aí da pandemia, né? E a gente já frisou qual era a nossa intenção de abraçar essas mães, de dizer que realmente elas podem ter dificuldade, elas vão ter, e que elas têm que buscar ajuda sim, porque é difícil para todas as mães, por mais que pareça que não é, né? Uhum. Olha, o Instagram tá dando 2 horas para algumas pessoas. Será que vai gostar da gente? Vai Eu não deixar a gente aqui 2 horas? lembro que da última vez que eu falei em outra live, ele me cortou de vez, né? Ah, Então, mas meu não, celular foi a não, bateria. não. Tanto que eu tô aqui toda tortinha porque eu tô presa na tomada. Ai, Porque ainda ela tem a já questão da bateria. Não podemos é, pensar no Instagram, temos que pensar na bateria. tem que dormir. E uma coisa que você falou aí, que a gente também tem que pensar, né, é que como a gente não vai sair ileso disso, né, é importante que as famílias em geral tentem de alguma forma ter algum momento de bem-estar Sim, importante. diário, semanal, algum momento de fortalecimento dessas relações, desses vínculos, para que lá na frente, mesmo que a gente tenha, é claro, e vai ter todo esse prejuízo, todas essas questões que a gente perdeu e que vão deixar, né, marcas, a gente também tenha marcas positivas. Exato.
Você falou Então, se agora, você tem 10 minutinhos para se vincular mais com seu filho, se você está tendo que ficar durante a aula do seu filho, do lado dele, que você consiga fazer com que ele perceba que esse momento ali pode ser mais prazeroso, entende? uhum, Então, tentar diminuir esse aproveitar, mesmo que seja um pouquinho do seu dia, para fortalecer, para trazer é bem essas crianças e o vínculo, né? agora eu lembrei bem a proposta do que a TCC fala, que a questão não é o problema em si, é a visão que a gente tem do fato, como a gente interpreta, né? Eu lembro de ter visto uma postagem, não lembro de quem foi, mas eu lembro de ter visto uma postagem, acho que até compartilhei na época. Logo quando começou a pandemia, que começou esse processo Uhum. de tirar as crianças da escola, que as mães já começaram a ficar aquela adaptação Desesperadas. que a gente sabe que realmente nem toda criança vai adaptar com essa proposta do EAD e tudo, mas tudo bem, a questão não é nem, não vou nem entrar nisso aí que rende uma outra live, mas a É. questão, né? Mas a questão é a seguinte, para muitas crianças, essa vivência, eles não vão entender ainda o impacto que é uma pandemia, o medo que isso causou. Eles vão entender que o pai e a mãe estavam mais tempo dentro de casa com eles, que ele não estava indo para a escola, mas que às vezes certas famílias que, por conta da correria, da rotina, não tinham oportunidade de uma convivência diária tão grande, tem agora uma possibilidade. Não estou dizendo também que isso não seja estressante em alguns momentos, porque a gente sabe que é Que puxado, é. mas também a forma que muita criança pequena, às vezes, que ela não entende o que é uma pandemia, de que forma que ela vai entender, ela vai vivenciar a situação, pode ser de um aspecto muito mais positivo do que para o adulto, porque ela não tem essa noção. Então, é muito também de que forma que a gente quer transmitir essa construção dessas memórias, né? Porque Uhum. tem crianças, já principalmente se for maiorzinha, tem criança que às vezes ela vai absorver, podemos dizer assim, ela vai aprender o medo, a ansiedade do que o adulto está vivendo. Então a gente também tem que pensar nisso. Se a gente não cuida do nosso emocional, de que forma que a gente está apresentando o mundo para nossos filhos também? Uhum, exatamente. E a gente fica com essa ideia, né, de que, ai meu Deus, se eu estou em home office, por exemplo, eu não posso, de maneira nenhuma, deixar meu filho interferir, e aí ele vai e interfere, né? E aí eu fico estressada, porque eu acho que aquilo não É uma deveria necessidade de acontecer. controle. Então a gente e uma necessidade de controle e um julgamento, de novo, errado, como se a gente estivesse vivendo um momento altamente organizado, perfeito, todo mundo está tendo seu, entendeu? Tempo para tudo, e não é. É Não é? justamente o oposto. Se eu aceito que a minha vida foi virada de cabeça para baixo e que nisso tudo eu quero salvar pelo menos a minha relação com os meus filhos e com a minha família, eu tenho que entender que vai acontecer isso. Essas interrupções, né? Essas situações fora do controle, né? Uma Ressignificar, roupa né? William Bonner, que a gente tá, uma roupa É, William Bonner, bonitinha da cintura para cima, não é verdade? exatamente. Exatamente. Que aí fica mais fácil de você lidar com as situações, porque não Uhum. tem como controlar tudo. E é como você Essa falou, e essa culpa, né, gerada na mãe, é Exato. muito Aí, difícil. isso é muito. E às vezes essa cobrança é o medo do olhar do outro, mas muitas vezes é um processo, uma crítica nossa, né? É uma cobrança que a gente Uhum. não está fazendo. Então, esse processo de autoanálise é importante e o processo, como eu, de novo eu vou puxar, né, para psicoterapia é essencial, É porque vai ajudar muito a lidar melhor com toda essa falta de controle, essa incerteza que a gente está vivendo. É. E você falou de psicoterapia, é bom a gente colocar aqui também que não só a terapia que todo mundo conhece, né, que os Uhum. pais podem fazer, que a criança pode fazer, existe a orientação de pais, E isso, que perfeito. podem ser algumas sessões pontuais, por Uhum. um motivo pontual que está ali incomodando, atrapalhando essa família, onde ele vai ter uma orientação de uma pessoa que estudou para aquilo, né, um especialista naquilo, que Por vai exemplo, na área. direcionar e pode sanar E na área o perinatal, problema. por exemplo, a gente tem possibilidade Também. de ter um atendimento individual, como tem, por exemplo, as rodas de gestantes, os grupos de pré-natal psicológico. Então, assim, existe para toda pessoa existe uma possibilidade do que pode ser feito para ajudá-la. Então, você pode encontrar Exatamente. tanto aqueles que se identificam no atendimento individual, um atendimento, por exemplo, a orientação de pais, o casal, ou, por exemplo, um trabalho em grupo com um grupo de gestantes, um grupo de puérperas, né? Então, assim, possibilidades a gente tem. O importante é que Muitas. você identifique, se você está precisando de ajuda, você identifique que aceite esse processo, né? Quebre mais esse tabu de querer buscar ajuda. E aceite, né? Aceite a dificuldade que você está tendo, porque também tem muito isso.
né? Ah, não, amanhã vai ser melhor. E aí vai empurrando, ou como você falou, a vergonha de dizer, olha, ele avisou, amiga. Ele Avisou aí? colocou 25 minutos, segundos, 23 restantes, tá ali, ó, passando o reloginho. Para dar as considerações finais. É, eu acho que ele tá pedindo isso. Muito Exatamente. obrigada, Eu Mailu, que muito agradeço. obrigada Muito mesmo. Fiquei feliz. muito feliz. Eu também. Adorei, você foi a minha primeira live, a gente nunca vai esquecer. E faremos próximas, outras, né? A gente já Ah, estava com combinando, certeza. né?